Os seres humanos utilizam substâncias químicas para alterar o seu estado mental há séculos, da cafeína aos cigarros e o álcool a drogas mais extremas. Apesar de hoje se saber muito melhor como que a maconha age no corpo do que o álcool, por exemplo, ela ainda é uma droga ilegal na maior parte do mundo. Vamos ver como a droga ilícita mais usada no mundo, a maconha, também chamada de cânhamo, afeta o seu cérebro. Antes de começar, eu gostaria de ressaltar que as informações do vídeo não são de opinião pessoal, são apenas de estudos e pesquisas realizados até a data de publicação. A maconha é usada há milhares de anos como medicamento e droga recreativa. Quase um terço da população entre 15 e 50 anos dos países ocidentais admitirá já ter experimentado e 10 a 15% dessa mesma faixa etária são usuários regulares. Os usuários regulares incluem aqueles que usam de uma vez por mês a todos os dias. Primeiro, temos que entender como que o cérebro funciona. Os seus neurônios, que são as células que trocam informações entre o seu corpo e o seu cérebro, liberam substâncias chamadas neurotransmissores, que passam do axônio de um neurônio pré-sináptico para os dendritos de um neurônio pós-sináptico. Isso leva a uma diferença do potencial, ou seja, uma alteração das cargas elétricas interna e externa do neurônio. Consequentemente, o neurônio pode ser excitado ou inibido. Se for excitado, os sinais passam adiante. Então, o que acontece dentro do seu cérebro quando você está fumando maconha? Bem, ao contrário do álcool, que é feito de moléculas completamente diferentes das encontradas normalmente no seu corpo, a maconha contém moléculas semelhantes produzidas pelo nosso próprio cérebro, os chamados canabinoides. Só que normalmente esses canabinoides circulam no nosso corpo em quantidade muito menor do que quando se fuma a maconha. Especialmente a substância tetrahidrocannabinol, também chamada de THC, é semelhante a uma substância natural chamada de anandamida. A palavra anandamida é uma palavra derivada do sânscrito para delícia. As primeiras plantas de maconha apresentavam cerca de 3 a 4% do peso seco de THC, a principal substância envolvida. Hoje, técnicas de cultivo permitem quantidade de 20% ou mais. Esses canabinoides são neurotransmissores especializados liberados assim que o neurônio dispara. Logo após o disparo, os neurônios pré- e pós-sinápticos meio que descansam para prevenir que eles fiquem hiperativos. Isso permite que o seu cérebro funcione de uma maneira calma e controlada. Mas os canabinoides impedem que esse processo ocorra em algumas regiões do cérebro. Com isso, os neurônios não descansam e isso faz com que a sua imaginação, as suas ideias e pensamentos sejam ampliados. Cada um dos seus pensamentos se tornam profundos como nunca. Você se prende mais facilmente a uma ideia e seus neurônios continuam disparando, até que uma nova ideia tome conta e uma nova tendência se inicie. Um estudo de abril de 2014, publicado no Jornal de Neurociência, mostrou alterações no tamanho e formato de regiões do cérebro, como o núcleo accumbens e a amígdala. O núcleo accumbens é uma região envolvida em processamento de recompensa e a amígdala tem papel importante no controle de emoções. Pelo estudo, quanto maior o uso, maiores foram as alterações encontradas. Por outro lado, como vimos, os canabinoides são substâncias naturais do cérebro, e suspeita-se que a falta possa desencadear doenças como Alzheimer. Distúrbios de ansiedade, hiperatividade e distúrbios alimentares também podem ser tratados com os canabinoides. Pesquisas atuais indicam possíveis tratamentos de câncer com canabinoides, mas ainda estão em fases iniciais. Nesse caso, o uso da maconha poderia ser benéfico e medicinal. Alguns minutos após a inalação da fumaça, ocorre aumento do ritmo cardíaco, relaxamento e dilatação do trato respiratório e dilatação dos vasos sanguíneos dos olhos, que faz com que os olhos fiquem vermelhos. O risco de um ataque cardíaco em pessoas com pressão alta pode quadruplicar. A overdose existe, mas é temporária e não mata, como a overdose de outras drogas faz. A overdose da maconha leva à dilatação da pupila, vômitos, diarreia, sensação de frio, desorientação e a famosa BAD, que acompanha paranoia, medo e ansiedade. Todos os sintomas normalmente desaparecem em poucas horas após o uso. Efeitos conhecidos do cânhamo incluem alívio de ansiedade e risadas e gargalhadas descontroladas.
Além disso, distorção do tempo e incapacidade de conversa coerente podem ocorrer. Após o efeito, é normal um estímulo do apetite, cansaço e sono. A dependência é rara e normalmente está associada a problemas psicológicos. O risco de dependência é maior daqueles que misturam a droga com o tabaco, mas o vício se dá devido à presença da nicotina e não da maconha. A vontade de comer após o uso da droga ocorre porque os canabinoides afetam algumas regiões do corpo, como o hipotálamo, que por receber informações hormonais regula a fome, o centro de recompensa do cérebro, fazendo com que comer ofereça prazer, o estômago e o intestino, estimulando a produção de grelina, que normalmente só é produzida quando o estômago está vazio, e o sistema límbico, fazendo com que a comida pareça mais bonita e interessante. Ou seja, mesmo que você tenha acabado de comer, seu cérebro não vai saber que você está satisfeito e irá enviar sinais de fome. O estudo sobre a influência da maconha na fome foi publicado na Nature. Estudos mostraram que os usuários que fumam maconha podem ter riscos maiores de câncer do que os que fumam apenas cigarro. Isso acontece porque os usuários costumam puxar uma maior quantidade de fumaça de uma só vez e tendem a segurar a fumaça nos pulmões, acreditando erroneamente que isso aumenta o poder de absorção. Segurar a fumaça apenas aumenta o risco de infecções e lesões no trato respiratório, levando a tosses frequentes, assim como o cigarro faz. No nosso site você encontra nossos vídeos, além de curiosidades sensacionais, e ainda pode testar os seus conhecimentos em biologia. Não deixe de conhecer!